A paz do Senhor, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 10/5, estamos às 19h05, já são 19h05, estamos começando mais uma reunião nossa virtual. Como todos já sabem, estamos passando por uma pandemia e isso fez com que as igrejas se fechassem. Algumas já abriram aqui em Aruanã, mas nossa igreja presbiteriana, por determinação do nosso conselho, continuamos então fechados, né? A fim de contribuir para a saúde dos nossos membros. Com isso, estamos, as nossas reuniões continuam de forma virtual para todos que queiram participar, tá bom? Então, você que está aqui comigo, estamos pelo Zoom, pelo Facebook, está sendo gravado também, e essa é a nossa reunião. Desejo a todos uma boa noite e vamos continuar o assunto na primeira carta do apóstolo João, tá bom? Então, para isso, eu peço para que os irmãos abram comigo primeira carta do nosso bom e amoroso apóstolo João, tá bom? O assunto está em tela. Qual que é o assunto? O assunto é sobre a adoção parte 2, tá bom? Então, aqueles que estão chegando agora no Facebook, boa noite, pode estar aí colocando seus comentários, participando conosco, tá bom? Você que tem Bíblia e está conosco, abra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1, tá bom? Capítulo 3, versículo 1, lá no finalzinho da Bíblia, tá? E assim nós vamos meditar. Então, boa noite a todos. Estaremos tratando de um assunto muito importante, tá bom? Você pode estar aí comunicando comigo e espero que essa noite seja uma noite abençoada. Então, primeira carta, 1 João capítulo 3, versículo 1, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim como se purifica todo o que nele tem essa esperança, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Tá bom? Tive um probleminha que tem muitas câmeras aqui. Boa noite àqueles que estão nos seguindo. Boa noite, Pai. Boa noite a todos. Estamos aqui com o Zoom, como eu falei, com o Facebook e também outros equipamentos, tá bom? Estamos diante da primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo de 1 a 3, tá? Capítulo 3, versículo de 1 a 3. Irmãos, por que o apóstolo João então está escrevendo essa carta? Rapidamente nós vimos que o apóstolo João estava preocupado com uma igreja que havia perdido sua identidade, uma igreja que já havia perdido como se portar no meio da sociedade. Ela já não sabia ela já tinha perdido o foco do seu pai, ela não sabia mais quem ela era. Pode-se notar o tamanho da preocupação do apóstolo amado aqui, através das palavras fortes e intensas usadas por ele para combater a ideia perniciosa, que naquela igreja já não havia mais pecado e nem se praticava o pecado, né? Então ele, de forma assim preocupada, ele começa a trazer a razão de volta àqueles que estavam ali cometendo, agindo de forma
pecaminosa. E por que isso? Porque dentro da igreja como fora da igreja, eles não tinham mais identidade. E pior, um comportamento pagão daquela época era o aborto, era assassinato de crianças, era deixar crianças desprotegidas, sem pai, sem mãe, largar a criança de qualquer forma. E a igreja parece que estava também fazendo isso. Por isso que o apóstolo João nos chama a atenção, como nós lemos aqui. Bem, o tema dessa noite é um tema claro. Adoção, parte 2. Por que parte 2? Porque parte 1 você pode entrar lá no nosso YouTube e recapitular mais a fundo todo o contexto da parte 1. Tá bom? Você entra lá no YouTube e você pega ali. Mas hoje a adoção, tema parte 2. Irmãos, quando eu era criança, acho que meu pai vai saber muito bem disso, quando eu era criança, havia um desenho chamado Cavalo de Fogo. A ideia do desenho era simples. Um dia uma menina chamada Sara havia sido levada para um outro mundo através de um cavalo chamado Cavalo de Fogo. Era um mundo lindo. Lá, ela havia sido dotada pelos moradores daquele local e também descobriu que era a princesa do reinado. Ao longo da série, do desenho, ela podia transitar do reino de origem, do mundo de origem dela, para o belo reino onde estava o Cavalo de Fogo, para matar saudade daqueles novos amigos que acabaram de fazer. O desenho traz o princípio básico da adoção. Para alguns, a adoção é um assunto delicado e complicado. Existem pessoas que não gostam de tocar no assunto. Outros não querem que o filho saiba que ele foi adotado e com isso escondem essa ação bonita da adoção, por acharem que a adoção não é tornar ele filho. Há também aqueles que fazem distinções entre os próprios filhos. São os filhos, esses são os meus filhos, mas este aqui é o adotado. O assunto da adoção sempre foi delicado, mas não deveria ser assim. O princípio da adoção está em todos os lugares, como no desenho Cavalo de Fogo. Adotar uma criança é tirá-la do seu antigo mundo para trazer para um mundo novo, um novo mundo. Ao mesmo tempo que está em todos os lugares, ao mesmo tempo que o assunto está em todos os lugares, fechamos os olhos para algo tão simples e profundo. Veja, dificilmente nós consideramos a nossa salvação através dessa ótica. Dificilmente nós consideramos a nossa salvação através da adoção. Você já parou para pensar nisso? Em resumo, veremos que a adoção é uma atitude de Deus. Ele nos adota em Cristo para vivermos em sua família eternamente. Isso requer de nós que façamos a mesma coisa, adotando e ajudando em adoção. De novo, veremos que a adoção é uma atitude de Deus. Ele nos adota em Cristo para vivermos em sua família eternamente. Isso requer de nós que façamos a mesma coisa, adotando e ajudando em adoção. Vamos ver de 3 formas. Primeiro, você precisa saber que de fato foi adotado. Segundo, que você precisa saber que a sua filiação é eterna. E terceiro, temos de nos purificar como ele é puro. Ou seja, o que isso requer de nós? Então, primeiro ponto, de fato somos filhos do Pai. Primeiro ponto é este. Veja no primeiro versículo que nós lemos: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus.
E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Olha, a adoção pode ser um assunto distante para você, e não deveria. O apóstolo João tinha essa ideia clara na mente e viu o mundo através dessa ótica. Somos filhos adotados de Deus. Veja o verso 1, bem no início. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. João está chamando a atenção dos leitores. Ele coloca uma palavra forte. Vede, ele quer que você preste atenção para algo aqui. Há algo que precisamos enxergar. E o que é? Olha a continuação do versículo. Que grande amor nos tem concedido o Pai. João nos está direcionando para olharmos a gigantesca cachoeira do amor de Deus que cai sobre os seus filhos. Sim, somos chamados filhos de Deus. Mas não é só o título que nos pertence. Não é um mero apelido. Ali estão os filhinhos de Deus. Ali estão os filhos de Deus. Temos um nome. Veja bem. Temos um nome porque alguma coisa nos fez filhos de Deus. Alguma coisa aconteceu para isso. Alguma coisa nos tornou filho de Deus. Não é meramente um nome corriqueiro. Isso precisa ficar bem claro. Aquela famosa ideia que usamos para a chantagem, eu também sou filho de Deus, mereço isso, não cabe aqui. Olha, eu no ensino fundamental, quando estudava, eu tinha um colégio, eu tinha um colega, né? Eu estudava no colégio e tinha um colega que todo dia, na hora do intervalo, quando alguém comprava um salgado, um salgadinho, uma coca, ele corria pedindo: poxa, me dê um pedacinho, eu também sou filho de Deus. Será mesmo que todos são filhos de Deus? Isso é o mais impressionante da carta. Não. Isso mesmo, João está dizendo o quê? Agora, veja no verso 2, aí no verso 2, agora, amados, agora somos filhos de Deus. A adoção, ela é reveladora. E com isso ela traz dois aspectos. Eu quero tirar duas lições da revelação. Primeiro, um lado negativo. Ela nos revela que Deus não é pai de criatura. Antes, eu e você não éramos filhos de Deus. Você não era filho de Deus. Ou talvez ainda não seja filho de Deus. Algo importante precisa ser afirmado aqui. Veja, Deus é criador e nós, eu e você, somos suas criaturas em um mundo afetado pelo pecado. Mas não era para ser assim. O universo havia sido criado para ser um lar maravilhoso, onde aqueles que possuíam a imagem de Deus governassem e servissem o Pai. O mundo deveria ser o nosso lar, mas o pecado entrou e transformou o universo em um grande orfanato. O pecado nos afastou de Deus. Somos órfãos. A serpente demoníaca e enganadora assumiu o orfanato para si. Éramos órfãos em um orfanato gerenciado por Satanás. Ainda nesse aspecto negativo, a adoção mostra como o mundo está estragado. Nosso mundo não funciona como deveria funcionar. Veja alguns exemplos. Pais morrem e filhos são colocados para adoção. Pais rejeitam filhos, colocando-os para adoção. Pais perdem o controle de si próprios com utilização de drogas e com isso perdem também o direito de serem pais e seus filhos são levados para adoção. De modo geral, a adoção acontece porque alguma coisa deu errado. A adoção revela algo assustador, a condição do nosso mundo e a nossa situação.
Veja, mas não existe só o lado negativo. Há também algo impressionante. A adoção revela um aspecto positivo. Ele é até mais importante do que esse aspecto negativo. O aspecto positivo da adoção revela. O aspecto positivo da adoção revela. Só um segundo. Pronto. É porque eu tive que mexer aqui nas câmeras, então me perdoe. Vamos lá, para o aspecto positivo da adoção. A adoção também revela algo impressionante. Ela traz um aspecto positivo, que é até maior do que o aspecto negativo. O aspecto positivo da adoção revela o coração daquele que adota. Deus resolveu entrar no meio de um orfanato sujo, empoeirado com pecado. É um orfanato que abriga as piores crianças más, deitadas em berços egoístas, chorando, querendo para si aquilo que era do outro. Por mais que gritássemos lá dentro, ninguém poderia nos ouvir ali, pois a porta está fechada, não há como sair. Ninguém sai deste mundo contaminado pelo pecado. Mas, veja só como que isso revela o coração grandioso e amoroso de Deus. Mas, o Deus de amor decidiu entrar nessa situação degradante porque escolheu as piores crianças para serem suas filhas. O seu grande amor pode ser visto e ouvido. E também sentido. Olha, vá no capítulo 4 da mesma carta. Vá no capítulo 4, versículo 10. Veja o que o apóstolo nos diz. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, no que consiste o amor de Deus? No que consiste este amor maravilhoso? Não que tenha amado, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus provou o seu amor, enviando o seu Filho para invadir um orfanato sujo e nos resgatar de lá. Não só nos resgatou, mas nos adotou em Cristo. A adoção, ela é redenção também. A adoção é redenção. Ele revela o amor daquele que adota. Imagine por um minuto essa situação aqui. Você está adotando um adolescente. Durante o encontro com o assistente social, no último estágio do processo, ela lhe diz que esse adolescente tem sido submetido à psicoterapia desde os 3 anos de idade. Ele persiste em queimar coisas e tenta esfolar filhotes de gato vivo. A assistente continua revelando um pequeno histórico familiar. Olha, o pai, o avô, o bisavô desse menino, todos tiveram histórias de violência, desde abuso sexual até assassinatos em séries. Cada um deles morreram de forma violentíssima ou por suicídio. Pense num minuto. Você realmente gostaria de ter aquele adolescente? Se você adotasse, não manteria os olhos nele enquanto ele brincasse com seus outros filhos? Você ficaria nervoso enquanto ele olhasse para aquela faca enorme de cortar carne em cima da mesa da cozinha? Você sairia da sala enquanto ele assistisse a um filme na televisão com a sua filha, enquanto a luz estivesse apagada? Bem, por isso que a adoção ela é reveladora. Esse adolescente, segundo a Bíblia, sou eu e você.
É isso que o Evangelho está nos dizendo. Somos crianças abandonadas em um mundo de pecado, onde a serpente nos ensina o pior. Mas Deus, em Cristo, nos salvou disso tudo quando nos adotou para si, para vivermos com Ele eternamente. Irmãos, então, essa é uma verdade que você tem que entender, que de fato somos filhos de Deus. Nós não carregamos o tema, o nome, mas de fato você é filho de Deus. Mas pastor, como é isso? Como isso aconteceu? Eu preciso entender melhor isso. Me ajude a entender isso. Veja, você tem que ter algo em mente. Deus nos regenera com seu Espírito Santo. Que é isso, regenera? Veja, precisamos ter o Espírito de Deus em nós. Há uma pedra no lugar do nosso coração, algo inanimado, sem vida. O Espírito Santo então retira essa pedra e lhe dá um coração capaz de amar a Deus e servi-lo. Então, veja bem, ter o Espírito de Deus, isso não quer dizer que você terá superpoderes, como algumas igrejas pregam por aí. Mas tê-lo nos torna algo ainda maior do que meros super-heróis. Nos torna filhos do Pai Criador. Ter o Espírito Santo não significa necessariamente que você se sente espiritual. Ter o Espírito, isso significa que você concorda com Deus e tem o seu Filho Jesus como seu Senhor. Essa é a boa nova. De novo, ter o Espírito Santo, isso significa que você concorda com Deus em tudo. A palavra, a Bíblia, ela é verdade. E você tem o seu Filho, Senhor Jesus, como Senhor da tua vida. E você o ama, e você o adora. Essa é a boa nova. O próprio Espírito, diz Paulo aos Romanos, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, para você saber se é filho de Deus, você precisa do Espírito Santo. Por isso que ele não acontece em parte. Primeiro você é salvo, depois aparece o Espírito. Não, é tudo uma coisa só. Você, para ser filho, precisa do Espírito Santo. Porque isso vai testificar se você é ou não. O Espírito Santo nos direciona a Jesus e nos identifica com Ele, porque compartilhamos do mesmo Espírito com Jesus, clamamos com Ele ao nosso Pai. Ele nos une a Cristo para termos a Deus como Pai. Ele nos une a Cristo para termos a Deus como nosso Pai. Somente com o Espírito podemos dizer Abba, Pai. Isso quer dizer duas coisas. Primeiro, que jamais, veja, isso quer dizer duas coisas. Primeiro, que jamais nossa filiação será revogada. Você jamais deixará de ser filho de Deus. E dois, a nossa natureza não mudou por enquanto. Só o nosso coração. Veremos mais desses dois elementos agora. Primeiro, você não perde a sua salvação. E outro, a sua natureza não mudou. O que mudou foi o seu coração. Então, nosso segundo ponto. De fato, nossa filiação é eterna. Ser filho adotado de Deus nos dá alguns direitos. E fique com você esses direitos. Primeiro, sermos chamados filhos de Deus. Esse é um direito que você tem, de ser chamado filho de Deus. 2, de você ser de fato filho de Deus. E 3, de ser eternamente filho de Deus. Amados, veja o verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é.
Olha, quando conhecemos a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus, não há como voltar a ser aquilo que éramos. Alguma coisa aconteceu e eu já expliquei. Muitos pastores e líderes religiosos, a fim de exercer um poder humano sobre suas ovelhas, dizem com frequência que pessoas perdem sua salvação. Um dia você está salvo, mas no outro não. Acreditar nisso, guarde isso no seu coração. Acreditar nisso é dizer que o amor de Deus não é tão grande assim. E também é menosprezar a obra poderosa e suficiente de Cristo. Somos filhos para sempre. Para isso, você precisa saber se já foi adotado. Isto é, você já foi salvo? Ser filho de Deus é a certeza que o texto nos entrega. Ser filho de Deus é a certeza que João está dizendo aqui. E mais, ser adotado por Deus é sair do orfanato para o reino de luz. Hoje vivemos o reino dentro do velho mundo. O que isso significa? Jesus, quando veio aqui, ele estabeleceu o seu reino. E o seu reino cresce dentro do mundo antigo. Então, quando Jesus veio aqui, ele estabelece o seu reino e ele cresce dentro do mundo antigo. Como que isso cresce? Isso cresce com cada adoção. Ou seja, quando cada crente é convertido, o seu reino vai se expandindo. Enquanto, lembra do desenho que eu falei? Que Sara, do cavalo de fogo, saía de um mundo para o outro, né? Nós é diferente. Enquanto no desenho do cavalo de fogo, Sara poderia transitar por dois mundos distintos, nós vivemos ao mesmo tempo no reino e no mundo. O fato é, quando vivemos e praticamos a vontade do Pai, o seu reino cresce e o velho mundo vai passando, né? Vai ficando para trás. Então veja, Jesus veio naquele mundo antigo e estabeleceu o seu reino. E dentro do mundo antigo, essa semente vai crescendo, com conversão, fazendo a vontade de Deus, se purificando, amando a Deus, e as coisas vão sendo restabelecidas dentro do mundo antigo. A terra vai sendo restaurada. A terra vai ficando restaurada. Então, nós não transitamos entre um mundo e outro. Nós vivemos verdadeiramente o reino dentro do mundo antigo. Veja, para ficar claro, vivemos verdadeiramente no reino de Deus. Agora, aqueles que são salvos. Isso quer dizer que não vivemos nele de forma plena. Vivemos verdadeiramente, mas plenamente não. Assim como somos de fato filhos de Deus, ainda não somos semelhantes a Ele. Veja o verso 2, como é que está escrito aí. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser, e veremos como Ele é. John Stott, para nos ajudar, um pastor maravilhoso, a fim de nos ajudar, diz que a nossa filiação, embora real, ainda não é visível, pois o que somos não aparece agora para o mundo. O que seremos não aparece ainda para nós, né? Veja, eu e você podemos usufruir da filiação como da nova casa. Já estamos numa casa no reino de Deus, ético, moral, fazendo sua vontade, mas não de forma plena, e somos filhos, mas a nossa natureza ainda não mudou. Né? Enxergamos a Deus e o mundo e o reino de Deus ainda com os olhos da fé e no poder do Espírito Santo. Isso nos torna os bem-aventurados filhos de Deus.
até chegarmos em casa plenamente. Nossa esperança será alimentada pelo Espírito Santo. E quando o novo mundo se estabelecer plenamente, veja, enxergaremos e andaremos com Jesus. E mais, seremos, segundo o texto, semelhantes a Ele. De novo, neste reino estabelecido plenamente, poderemos ver o nosso irmão mais velho, Senhor Jesus. Veja aí de novo no verso 2, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Hoje, vivemos e moramos no reino pelos olhos da fé, mas haverá um momento que vamos vê-lo por vista mesmo, com os olhos. Teremos um novo corpo, um corpo glorificado, assim como Jesus teve um corpo glorificado quando ressuscitou. Então essas coisas vão acontecer. Já somos filhos de Deus, mas ainda não plenamente, né? Quando falo ainda não plenamente, é o seguinte: nós não temos o corpo glorificado, não estamos com Jesus de forma presencial, mas espiritualmente sim. Já somos filhos de Deus sim, porque agora somos filhos de Deus. Amados, de novo no verso 2, agora somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora. E aí eu quero só relembrar algumas questões. Veja, vivemos verdadeiramente no reino, mas não plenamente. Ou, segundo, somos filhos de Deus verdadeiramente, mas não se manifestou aquilo que haveremos de ser ainda. Terceiro, viveremos em um mundo plenamente e verdadeiramente, um mundo novo. Quarto, nós teremos um novo corpo e veremos a Jesus. E por último, seremos eternos, porque sempre seremos os filhos adotados de Deus. E por último, nosso terceiro ponto, que é nos purificando como Ele é puro. Terceiro ponto, nos purificando como Ele é puro. De fato, o que isso quer dizer, né? Ser filho de Deus, o que isso requer de nós? O que isso quer dizer? Como posso corresponder à minha adoção? Somos filhos de Deus, o que isso requer de nós, né? De fato, nós correspondemos à nossa salvação. Veja o verso 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Veja, toda família tem um jeito de ser. Lá em casa, meus amigos achavam e acham algo muito engraçado. Nós sempre sentamos e comemos juntos. O almoço, quando sai, ele sai para todos. Seja almoço, jantar, café da manhã, lanche, ninguém come separado. Se a mesa for pequena, apertamos todo mundo, mas ninguém come separado. Essa é uma característica da nossa família. Pode ter X pessoas, mas todo mundo vai sentar na mesa. Uma outra característica da nossa família são os filmes. Todos da nossa família são cinéfilos, amam filmes. Para assistir, precisamos estar juntos também. E todos, pasmem, e todos com um pote de sorvete nas mãos. Senão, não é filme. Assim são algumas características da nossa família. Ser filho de Deus recai sobre nós as características do Pai. O jeito de Cristo tem de ser o nosso. Por isso nos purificamos como Ele é puro. E hoje vimos que Deus nos adota, e isso requer algo de nós. Precisamos agir como nosso Pai agiu. Precisamos ser como nosso Senhor Jesus é. E essa é a característica da nossa nova família. Nós não podemos ser, e não há espaço para ovelha negra. Somos todas ovelhinhas do Senhor Jesus, agindo como Ele quer. Por isso que a adoção é um assunto que o mundo não tolera.
Adoção é um assunto que vem de Deus. É uma ação divina. Eu e você adotamos porque Deus adota. Se Deus não tivesse feito isso, jamais adotaríamos. Olha, existe um movimento contemporâneo de controle de natalidade que diz assim: a adoção coloca o futuro de uma criança sob o controle de um estranho. Então é mais fácil para a mulher fazer um aborto. Eles promovem o aborto para que os pais não coloquem seus filhos para adoção. Você tem uma criança indesejada, é melhor matar, é a saída. Veja, sempre foi assim na história. Sempre foi assim. A adoção é um assunto da igreja e não é do Estado. A adoção é um assunto da igreja e não é da ciência, da sociologia, da filosofia. Veja, a ideia do texto pede para nos purificar. E o que isso quer dizer? Temos que retomar a cultura da adoção. Se a igreja se cala, quem é que vai falar? Se a igreja se cala, quem é que vai proteger as crianças indefesas por aí? Como que nós podemos, então, no contexto desse texto, segundo João, nos purificar? Veja, uma igreja que se purifica protege crianças. Pense como, para os cristãos, é revolucionário adotar um menino com lábio leporino de uma região da Índia, onde a maioria das pessoas o vê como defeituoso. Pense em quão inusitado é para os cristãos adotar uma menina chinesa, quando muitos lá a veem como uma decepção. Pense em quão maravilhoso e amoroso é adotar uma menina nascida no interior do Brasil, que seria colocada para prostituição infantil. E com essa atitude amorosa de adotá-la, proteger das garras da prostituição. Uma cultura de adoção em nossas igrejas representaria o avanço do reino. É isso quando eu quero dizer que vivemos o reino verdadeiramente. Enquanto todos querem abortar, matar, destruir, dá para ganhar em cima das crianças indefesas, o reino redime, restaura, regenera, recupera, dá saúde. E se a igreja se cala, o reino não avança. Precisamos avançar. Paul Washer tem uma frase maravilhosa sobre missão, que diz assim: fazer missão é muito simples. Precisamos de uma corda. Enquanto um desce o poço, o outro segura a corda. Em ambas as mãos, há cicatrizes por segurar a corda. Quando falamos em adoção, também é assim. Precisamos entender que famílias são chamadas para adotar de forma legal. Não porque tem dinheiro ou porque não consegue também reproduzir biologicamente, né? De ter através de relação sexual. Não, mas é porque ela quer adotar. Não tem dinheiro, mas quer adotar, ela quer amar, ela não está presa às questões financeiras somente, né? Então existem famílias que são chamadas para adotar. E há famílias que são chamadas para ajudar de forma financeira ou presencial aqueles que adotaram de forma legal. Mas em ambas as mãos há sacrifício. Precisamos resgatar aquilo que é nosso, a adoção. Não podemos deixar para os sociólogos, não podemos deixar para os filósofos, não podemos deixar para o Estado. A adoção é nossa porque Deus nos adotou. E só podemos adotar porque fomos adotados. Não ter isso em mente em nossas vidas é continuar com a cabeça lá no orfanato do mundo antigo. Ou seja, não adotar é uma ideia meramente pagã de deixar as crianças ao seu destino, a deixar as crianças ao bel prazer, a levar as crianças a Moloque e sacrificá-las. Aborto é isso, é matar as crianças a fim de tentar regular o número da sociedade, enquanto a Bíblia diz: sede fecundos e multiplicai-vos.
não esqueça que a adoção é um assunto meramente espiritual. O sangue derramado de Cristo nos torna parte da família de Deus. E ao imitarmos, vamos ficando cada vez mais parecido com o nosso irmão mais velho, Jesus. Nossa casa, nossa igreja é o reflexo daquilo que Deus faz e fez. Uma união de pessoas desconhecidas que se adotaram. O que é o casamento senão uma adoção? Eu e minha esposa éramos desconhecidos e um resolveu adotar o outro, caminhar com o outro, amar o outro. O que é adoção se não olhar para uma criança que você não sabe nada e também derramar uma cachoeira de amor sobre aquela pessoa a fim de tirá-la daquele mundo antigo para trazer para o seu? Amigos se adotam. Amigos olham uns para os outros. Para se tornarem amigos, eles precisam se adotar. Tudo nessa vida envolve adoção. Precisamos, irmãos, nos santificar, como Ele é puro. E Ele é puro e nos adotou em amor. Fazendo isso, precisamos incentivar e orar por adoções e não deixar que esse materialismo, o que é o materialismo? É a gastança, é o dinheiro, é ter muito dinheiro, né? Nos segue. Nos segue. Olha, como filhos de Deus, eu e você, espero que você já tenha sido adotado. Está na hora de exercer a nossa filiação. É impulsionar a adoção no seio da igreja. Isso, sem dúvida, é tornar-se como Deus. É imitá-lo, é amá-lo, é promover o seu reino. Lembre-se disso. Lembre-se disso. A adoção é um assunto da igreja. E precisamos retomar para nós aquilo que é nosso. E para fechar, lembre-se que você de fato é filho de Deus, de fato carrega o nome Filho de Deus, de fato você é filho de Deus e de fato você sempre será filho de Deus. Uma vez adotado, você não perde essa filiação porque Deus não rasga esse documento, porque o nome deste documento já foi rasgado e se chama Jesus. E ele foi rasgado por mim e por você, para que possamos ter eternamente a Deus como nosso Pai. Então, não há como voltarmos para o orfanato. Graças a Deus. É daqui para vivermos plenamente no mundo eterno com nosso Pai. Vamos orar? Feche os seus olhos comigo. Deus amado, obrigado porque hoje vimos que o Senhor tem um compromisso com a sua igreja. O Senhor primeiro adotou a sua igreja. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou para sermos seu, nos escolheu, nos chamou na hora devida. Hoje somos teus filhos, vivendo a tua vontade. Pai, sê conosco e perdoe os nossos pecados. Aquilo que não faz parte da tua família, aquilo que não faz parte da tua santidade, que possamos jogar fora e nos purificar. E também que possamos colocar no seio da tua igreja, Pai, a adoção. Que os membros possam amar uns aos outros e adotar uns aos outros, como o Senhor nos adotou. Que possamos também, de forma legal, adotar crianças que precisam ser adotadas. Nos esforçar para isso, ter cicatrizes de amor, como o Senhor teve em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Estamos aqui com a Fernanda, com a Ana. Oi, Ana. Oi, Adriana. Oi, pai, tudo bem? Você está por aqui? E aí, hoje nem todos puderam estar presentes aqui no Zoom, porque faleceu um rapaz, um amigo meu, e aqui da cidade, ele não era da igreja, e aí todos estão lá no velório, né? Então hoje tivemos aí um desfalque no Zoom, mas temos aqui a presença de
aqui no Face, tivemos a presença boa, foi gravado, vou deixar lá pro pessoal. Irmãos do Facebook, obrigado mais uma vez. Se gostou, compartilha, deixa aqui o pedido de oração. Espero que tenha sido uma mensagem que tenha abençoado o seu coração, tá bom? Quarta-feira estaremos de volta. Deus abençoe e a mensagem ficará aqui para você poder assistir novamente, tá bom? Obrigado, Deus abençoe.